a este evento, né? Enfim, mais um painel do evento do Compliance na Lei Geral de Proteção de Dados, Teoria e Prática. Primeiramente, eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença dos dois palestrantes de hoje, o professor Roberto Nelson, meu filho, que aqui já abriu sua câmera, né? E o professor Gustavo Xavier de Camargo também. Então, quero primeiramente, antes de mais nada, agradecer a presença, o fato de eles terem aceito o convite, terem vindo e aqui compartilharem seus conhecimentos. Em segundo lugar, quero parabenizar o glorioso Centro Acadêmico, né? E diretório, mais precisamente diretório acadêmico do Otário Portugal, né? Nas pessoas da Laura e do Geriel, que estão aqui com as câmeras abertas. Também faço referência à Duda, que eu sei que está em algum lugar, não abriu a câmera, mas está ali, Eduardo. São pessoas que sempre têm iniciativa em organizar eventos que são muito proveitosos, muito profícuos, né? São alunos diferenciados, são alunos interessados, são alunos que procuram aí estudar, integram grupos de pesquisa. Então, é um orgulho integrar o corpo docente de ter alunos, né, e alunas como eles, né, e eu faço aqui uma referência pública e parabenizo a eles pela iniciativa. Quero também parabenizar a professora Edna, inicialmente, que é a coordenadora científica desse evento, né, entende muito de direito digital, então também parabenizo ela pelo grupo de pesquisa e por todo o campo de atuação dentro da área digital do direito digital. E visto isso, quero esclarecer, os palestrantes, eu acredito que eles já sabem, este painel se intitula Autodeterminação Informativa como Direito Fundamental. Cada um dos palestrantes terá de 30 a 40 minutos para sua exposição, e assim foi decidido para privilegiar, evidentemente, o eventual debate que se segue após as falas, né? E, primeiramente, então, quem irá proferir a sua palestra é o professor Roberto Nelson Pompeu Filho, que está aqui, que o tema é o surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é advogado, especialista em Direito Empresarial, mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é professor aqui da casa, de Direito Civil, do Unicuritiba, e também coordena o grupo de pesquisa em Direito e Tecnologia do Unicuritiba. Então, professor Pompeu, agradeço mais uma vez. O senhor tem a palavra aí para a sua conferência, agradeço. Muito obrigado, professor Eros. Acho que a professora Edna queria falar alguma coisa ali que ela... Por favor, professora Edna. Quero sim. Oi, bom dia, Eros, bom dia, professor Pompeu, bom dia, Gustavo, um grande prazer. Só queria fazer um adendo, que a coordenação científica, que de fato eu auxiliei o pessoal do DACP, mas a gente tem a minha grande amiga, assim, competentíssima, Márcia Leardini, também, que nos auxiliou a elaborar todo o evento. Foi um trabalho aqui feito em equipe. Certamente a Márcia ela tem uma grande contribuição, inclusive com as oficinas que vão amanhã e depois. Então, é só para fazer esse lembrete, porque a ajuda da Márcia aqui ela foi essencial. Tá bom? Isso foi falha minha. É que a professora Márcia não estava aqui no evento, daí eu não fiz referência a ela, mas deveria ter feito. A professora Edna bem lembrada, falha minha. Professor Pompeu, por favor, tenho a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Peço desculpas que eu estou um pouco fanho, que domingo amanheci com uma tremenda gripe. Amanhã só que dá para fazer o exame para ver se é Covid ou é uma gripe comum, né? Mas estou bem... Mas estamos aqui. Pelo dever e estou até perdendo as palavras, pela consideração para com os colegas, para com o DACP e todos os que estão presentes. Primeiramente, cumprimento a todos, o professor Eros, que preside a mesa, a professora Edna, minha grande amiga, a quem agradeço o convite para participar aqui, que é uma honra estar dividindo mesa com o professor Gustavo, a quem também cumprimento, aos diretores do DACP, também vejo aqui o Guilherme, Laura, Geriel com a câmera aberta e mais os que estiverem por aí com a câmera fechada. E a mim coube falar um pouco hoje sobre a origem da LGPD, qual é o contexto em que aparece essa legislação que se afigura tão importante para nós neste momento. Mas antes de começar a falar desse tema propriamente, eu gostaria de largar aqui uma pergunta como provocação
para que a gente reflita e, ao final, talvez nos debates, ou cada um para si, possa pensar sobre isso. A gente sabe que um dos princípios básicos da LGPD em relação ao tratamento de dados é o consentimento do titular dos dados. E aí eu pergunto a vocês, não precisam responder agora, mas vamos pensando nisso enquanto a gente fala, nesta nossa sociedade da pressa, nessa sociedade em que vivemos da ansiedade, em que você vai ver um filme ou uma série do Netflix, principalmente série, e daqui a pouco termina o capítulo, já entra uma barrinha ali que vai... Antigamente ela levava uns 15 segundos, aí você fazia aquela jogada de ver se dava tempo de ir no banheiro nesses 15 segundos para não precisar desligar e voltar, já pegar o outro capítulo. Agora não dá tempo mesmo. Rapidinho, né? Segundos para não perder o ibope ali do telespectador. Então, tudo gera essa ansiedade. Quando você vê, você ficou 5, 6 horas ali vendo o capítulo, invadiu madrugada, perdeu horas de sono ou de outra coisa, porque ficou naquela ansiedade. Não que isso aconteça com vocês que estão aqui, né? Mas provavelmente vocês têm algum amigo ou conhecido que já passou por isso. Eu, particularmente, comigo nunca aconteceu, mas imagino que talvez com alguns ou pessoas que a gente conhece. E da mesma forma, nesse contexto de ansiedade, eu pergunto a vocês, quem é que quando agora em atendimento LGPD, você entra num site que está oferecendo algum tipo de serviço e aparece aquela mensagem, nós utilizamos cookies, você tem a oportunidade de configurar quais cookies você aceita ou não, ou accept all, ou aceite todos. Quem é que para ali, nesse momento, para configurar os cookies? Ou na ansiedade de acessar aquele site, às vezes está no meio de uma pesquisa, você quer aquele serviço, você está com pressa, porque todos temos pressa o tempo inteiro hoje, você, aceita todos. Quem é que quando vai adotar ou se inscrever num serviço na internet, seja no site, seja no aplicativo, e aparece aquele baita daquele contratão, termos de uso, política de privacidade, você para e lê tudinho, pensa, reflete criticamente, questiona tudo aquilo que está sendo colocado para você, ou simplesmente clica na caixinha e bola para frente. Então, essa é uma reflexão que eu deixo, porque o consentimento com a utilização e tratamento de dados, ele é fundamental na LGPD, e nós muitas vezes damos esse consentimento. Então, temos que perguntar até onde uma legislação resolve um problema quando o destinatário ou protegido, jurisdicionado, não tem a mínima precaução em relação aos seus dados. Mas essa é só uma reflexão que eu deixo. Não é o propósito da minha fala. Até eu tive que me conter muito na hora de pensar no que eu ia falar, porque a LGPD tem milhares de questões que os colegas vão abordar aqui ao longo desse evento, e eu tenho que falar só da origem dela. Não cabe a mim fazer críticas, fazer observações quanto ao seu conteúdo, isso eu vou deixar para os meus colegas. Então, entrando no tema propriamente dito, a gente sabe, e sempre soubemos na história da humanidade, que informação é poder. Isso vale desde tempos imemoriais. Quando você tinha lá na antiguidade aquelas guerras, você tinha a figura dos batedores, que iam, alguns cidadãos ali, alguns soldados que iam na frente, reconhecer o terreno, tentar obter alguma informação sobre o inimigo, em época que você não tinha uma transmissão tão eficiente de dados, o cara tinha que ir lá correndo a cavalo, geralmente era alvejado quando conseguia obter alguma informação e estava voltando para levar para o seu povo essa informação, mas às vezes uma informação era a diferença entre a vitória e a derrota numa batalha ou até numa guerra inteira. Ao longo do tempo, isso sempre foi assim.
A gente teve um período pós-Segunda Guerra, de Guerra Fria, onde a espionagem entre Estados Unidos e União Soviética floresceu, deu margem a muitas obras de ficção e outras documentárias sobre essa questão de você tentar obter informações sobre o outro. E a informação, ela, claro, é um dado qualificado. O que interessa é a informação. E aqui nós falamos em proteção de dados. Então é bom a gente lembrar um pouquinho, e rapidamente, sem muito detalhe, mas lembrar a diferença. Quando você fala de dado, você não tem um conceito de significância. Um dado é um dado, é um número. Houve uma compra do medicamento tal na farmácia tal, localizada em tal ponto. Isso é um dado. Para que isso se torne uma informação, ela precisa ser contextualizada. Esse dado precisa ser contextualizado. Então, eu posso associar esse dado a um nome. Então, Roberto Pompeu comprou o medicamento X na farmácia tal. Então, isso já se torna uma informação a respeito de um indivíduo, mas é uma informação. Qual a relevância dela? Num contexto, pode ter muita relevância. Se, por exemplo, um plano de saúde tiver acesso a todas as minhas informações de compras de medicamento, eventualmente exames que eu fiz clínicos, eles podem saber qual é o meu grau de risco em termos de saúde e, com isso, dimensionar o que eles vão me oferecer e o quanto eles vão me cobrar, pensando ali na frente. Se esses dados fossem totalmente acessíveis e pudessem ser transformados em informações. Isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, também eu posso não dar nome, manter a anonimização desse dado, porém, se eu tenho uma reiteração do dado, olha só, não foi só uma pessoa, foram 234 pessoas que nos últimos 3 dias compraram medicamento tal naquela farmácia. Isso pode indicar, talvez, uma pandemia da doença que aquele medicamento se propõe tratar. Então, eu já tenho uma informação. Os dados, resumindo, quando coletados e devidamente analisados, eles podem trazer informações sobre questões coletivas ou sobre indivíduos. As duas coisas são possíveis. Isso se observou desde logo, essa premência dos dados. Utiliza-se a metáfora mineração de dados. Isso não é à toa. O que é minerar dados? É buscar, coletar esses dados. A gente ouve falar em Big Data. Big Data é uma coleta massiva de dados para que, criando padrões, isso se transforme em informações que podem ser relevantes para alguém, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista... Aí a utilização ela é ampla disso tudo. Então, percebe-se essa coleta massiva e que leva à coleta de dados pessoais de muita gente, não de pouca gente. Isso começou a gerar uma preocupação com esses dados. Puxa, mas tudo bem, meus dados estão soltos por aí ou eu tenho algum controle sobre eles? Quando vem o advento da internet, e quando ela começa a se popularizar na sua utilização, essa preocupação cresce, porque agora estamos falando de uma rede mundial de computadores onde os dados trafegam numa proporção, uma magnitude nunca antes vista na história da humanidade. E a preocupação cresce nessa mesma proporção e temos que agora dar algum cuidado a esses dados, sob pena de você ter aí desvios de utilização. Eu costumo fazer uma comparação, porque aí tem uma diferença entre, quando se fala internet é a rede. Na rede, estamos falando tanto de uma troca de e-mail, quanto uma troca de mensagem entre duas pessoas, aí num aplicativo de mensagens,
quanto de certos espaços, e aí a referência ao termo ciberespaço, ou cyberespaço, como preferem alguns, mas o espaço dentro da internet, dentro da rede, ele não é um espaço. A gente consegue perceber vários espaços. Quando você pensa numa rede social, você pega lá um Facebook, um Instagram, você tem espaços, ciberespaços. E esses espaços são, geralmente, privados. E tem todo um regramento próprio. Todos têm lá suas políticas e têm regramentos, inclusive para bloquear usuários, para excluir usuários. Isso tudo não passa pela legislação. É uma legislação interna, se é que podemos chamar assim, legislação, um regramento interno. Então, eu costumo comparar isso, talvez mal comparando, mas que sempre que eu penso nisso, essa relação me ocorre, ao sistema feudal. Depois que rui o Império Romano do Ocidente, na Europa, você deixa de ter uma centralização de governo e de legislação e passa a ter pequenas propriedades, que a gente conhece quando estudamos a Idade Média, os chamados feudos, onde a legislação é eminentemente privada, baseada no direito de propriedade. Então, tem um senhor feudal, que é o proprietário daquela área, e ali o que vale é a lei dele. Ele dita as regras. Quem quiser, aceita. Quem não quiser, ou não tiver opção. Então, você tem essa noção de uma lei, de um direito calcado no privado. E eu observo muito isso nos ciberespaços. Você tem lá um regramento que você não conhece. E como os donos, os senhores feudais desses espaços utilizam essa matéria-prima, esses dados dos seus usuários, que são milhões, às vezes bilhões, muitas vezes obscuro para o público em geral. Seja por falta de transparência desses feudos, seja por falta de conhecimento técnico da maioria dos usuários. Aquela história que Marvin Minsky menciona no seu livro A Sociedade da Mente. Nós não entendemos a lógica intrínseca das coisas. A gente dirige um carro, a gente sabe que se a gente gira aquela roda que tem na nossa frente ali, chamada volante ou direção do carro, para um lado o carro vai para a esquerda, para o outro lado vai para a direita. A gente pisa no acelerador, o carro acelera, mas a gente não sabe todo o mecanismo que acontece ali dentro, desde o momento que você pisa no acelerador até fazer o carro acelerar. Você não sabe isso nem sequer em relação ao seu próprio corpo. Imagine, não sabemos, a gente sabe, eu quero pegar o copo da água aqui e tomar um gole. Mas eu não sei quais foram os mecanismos neurológicos, musculares, etc., que fizeram isso acontecer. Não entendemos isso, e vocês não precisam entender. Mas quando se trata de espaços cibernéticos, é a mesma coisa, você funciona ali na casca da coisa. Você enxerga a interface pública daquilo. Mas tudo que se processa em termos de dados ali dentro foge ao nosso conhecimento, pelo menos a vasta maioria de nós. Não temos esse conhecimento técnico. Então, é importante que tenhamos uma proteção em relação a isso. É importante que venha alguém, e esse alguém é o Estado, que pode legislar, e legisle. Com mais um problema muito sério, que é o problema da jurisdição. A internet ela não tem fronteiras, os espaços cibernéticos não têm fronteiras, e os ordenamentos jurídicos têm. Então é necessário, e há uma importância muito grande até do direito internacional nessas questões, para haver um tratamento mais ou menos uniforme em todos os estados, de maneira a poder dar atendimento ao que as leis que pretendem proteger dados se propõem a fazer de maneira uniforme, que não adianta nada a gente ter uma legislação num país, sendo que aí eu tenho lá um espaço hospedado em outro país, às vezes a minha proteção ela acaba ficando limitada. Então, toda essa preocupação com os dados e com a nossa gestão dos nossos dados, bem como com a proteção da utilização desses dados,
levou muitos países a pensar em legislações sobre isso. Mas, por incrível que pareça, esse pensamento ele não é tão recente. A gente pensa em internet, pensamos talvez num crescimento muito grande na última década do século XX e dali para frente, mas essa preocupação já apareceu em alguns países um pouco antes. Lá no início da década de 70, a Alemanha já começou a se preocupar com essa questão dos dados. E foi o primeiro país a começar a debater isso. Alguns falam numa preocupação anterior, nos anos 60, nos Estados Unidos, mas dados legislativos mesmo a gente vai ter na década de 70, a partir do início da década de 70 o debate, em 1978 a criação de uma legislação na Alemanha visando a proteção de dados privados. A Alemanha foi seguida imediatamente no mesmo ano, 1978, com legislações similares da França, Noruega, Suécia e Áustria. Então, ali já percebe-se uma preocupação. Estamos falando, eu gosto sempre de fazer uma linha do tempo para a gente se situar. Em 1978, muitos que estão aqui assistindo não eram nascidos. Eu já era, faz tempo, mas muitos não. Então, estamos falando de 1978. Em 1981, um pouquinho depois, vem uma convenção dos países membros do então Conselho da Europa, unificando esse tratamento. Quer dizer, então, estamos lá em 1981, então, já com essa questão dos dados. E aí, em 1995, vem a Diretiva 95/46/CE e cria determinados princípios para coleta e tratamento de dados para fins de segurança de dados. Estamos falando de 1995, ainda no século passado. Então, ali tivemos uma diretriz importante legislativa já na Europa. A gente vai ver que a GDPR europeia, que foi aprovada só em 2018, ela não trouxe grandes novidades em relação a essa diretiva. O que ela fez foi mais uniformizar da União Europeia essa legislação, esse tratamento de dados. Então, assim, o impacto que a GDPR trouxe nos países europeus em relação ao tratamento de dados não foi tão grande quanto a LGPD está trazendo o assunto à baila aqui no Brasil. Mas a gente já chega lá. Então, nós, continuando nessa linha histórica, tivemos alguns marcos importantes que pautaram toda essa preocupação com dados. No ano 2000, foi firmado um acordo entre União Europeia e Estados Unidos, chamado de Safe Harbor, que tinha o objetivo de regulamentar, de certa maneira, o tratamento de dados entre os países da União Europeia e os Estados Unidos. Esse acordo foi revogado em 2015, depois dos escândalos de vazamento de dados e suspeita de espionagem da Agência de Inteligência Americana em relação a outros países. Foi encerrado em 2015. Lembrando que isso tudo foi desencadeado quando, em 2013, o famoso Edward Snowden divulga dados que teriam sido coletados e utilizados de maneira mal intencionada pelos Estados Unidos. Né? Foi o escândalo Snowden e depois gerou uma série de perseguições a ele, outros tipos de acusações que a gente nunca tem certeza se são verdadeiras ou não, no intuito de desqualificá-lo para tentar desqualificar aquilo que ele expôs. E nós, mortais, às vezes ficamos sem saber a verdadeira verdade, como diria o Rapa. Em 2018, vem o escândalo da Cambridge Analytica, que teria interferido de maneira cabal nas eleições dos Estados Unidos em 2016, na votação do Brexit no Reino Unido, e aí surge uma outra preocupação. A coisa não é só uma coleta, também temos a interferência. Eu sempre digo que talvez aquilo que a gente tem como um direito fundamental, que é a liberdade de pensamento, seja um mito, seja uma ilusão. Será que os nossos pensamentos são nossos?
Será que eles são fruto de toda uma lavagem cerebral, entre aspas, que tivemos desde a nossa primeira infância, porque a gente é educado por alguém, né? Temos nossos pais que nos influenciam. Ah, mas é para o bem. Não estou dizendo se é para o bem ou para o mal. Estamos falando que a gente não nasce sabendo tudo. Nós temos todo um aprendizado desde a nossa primeira infância, com os nossos pais, depois com a educação formal. A maioria, temos um contexto social no qual vivemos, e tudo isso vai influenciando. Agora, em redes sociais, temos também circuitos, estamos dentro de uma bolha, né, dos filtros bolha, que fazem com que só reforcemos um pensamento que já temos. Então, se a gente fosse entrar num debate filosófico sobre a questão da liberdade de pensamento, talvez a gente saísse entristecido dessa palestra e com a conclusão de que não existe essa liberdade. Mas eu não quero dizer isso, nem vou fazer essa afirmação e nem sequer vou pedir que vocês pensem nisso, e não vou fomentar um debate desse, porque eu não quero ninguém deprimido aqui no final da fala. Então, vamos adiante. Lembrando que a Cambridge Analytica ela tinha um lema na sua controladora que era Collect, Understand and Shape. Coletar dados, entender os dados, quer dizer, dados transformados em informações, quando entendidos, and shape. Esse shape que é o pior, é você moldar a opinião pública. Você conseguiria, segundo o que eles se propunham a fazer, e que eu não sei, né, se foi realmente determinante nessas duas votações, fora outras de outros países em que eles interferiram também. Essas são as mais famosas, por se tratar de países centrais, ricos. Então, se realmente foi determinante, isso é muito sério. E aí essa liberdade de pensamento, de opinião, ela fica em xeque. Mas isso é coisa para se pensar. E aí, finalmente, na Europa, chega-se a GDPR, que já vinha no seu debate público desde 2012 e termina por ser aprovada em 2018. Como eu disse, assim, não houve grandes novidades em relação à diretiva anterior. O objetivo era mais uniformizar o tratamento nos países da Europa. Isso incentivou o Brasil, que no mesmo ano aprova a nossa LGPD, que para nós traz um impacto bem maior. Mas, no Brasil também tem um histórico. Eu não quis misturar os dois, então agora eu vou vir com um histórico brasileiro, uma breve linha do tempo brasileira, para levar até o momento atual em que chegamos à LGPD. E vou começar na Constituição. Em 1988, a Constituição Federal consagra, lá no artigo 5º, o direito à intimidade e à vida privada. Então, já coloca esses direitos como sendo fundamentais. A autodeterminação de dados, que veio posteriormente, o conceito, talvez não se confunda propriamente só com privacidade, mas certamente eles se entrelaçam. Certamente há, sim, um aspecto, acho que a autodeterminação de dados talvez seja mais abrangente, mas envolve também já essa privacidade que tem ali sua primeira referência legal no Brasil. Em seguida, vem o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que também já traz algumas disposições com relação a bancos de dados e cadastros de consumidores. Lá no seu artigo 43 e seguintes, o CDC tem toda uma seção falando dos bancos de dados e cadastros de consumidores, com algumas diretrizes importantes para o tratamento desses dados, né, desses bancos de dados. Também, no próprio CDC, lá no artigo 73, se fala em acesso a informações pessoais. Então, eu tenho direito de acesso às minhas informações, estejam elas nas mãos de algum ente público ou de alguma empresa, de algum ente privado. Então, temos ali já uma referência. Em 2010, vem a primeira consulta pública sobre a questão da proteção de dados no Brasil. Então, aí já se nota uma preocupação mais específica
e que foi seguida da aprovação de algumas legislações com relação a isso, importantes. A primeira delas, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, Lei 12.527, de 2011, que já começou a tratar também desse tema. Em 2012, vem a lei que ficou conhecida como a Lei Carolina Dickmann, para proteção de privacidade, que é a Lei 12.737, de 2012, importantíssima, e culmina com um diploma legal mais abrangente no tocante ao uso da internet, que é o Marco Civil da Internet, em 2014. Então, no Marco Civil, nós tivemos disposições sobre o uso da internet, quer dizer, algo de forma mais abrangente do que a gente tem, mais genérica, vamos assim dizer, do que a gente vai ter hoje na LGPD, porque não se falava especificamente de uso e manipulação de dados, apesar que já tem disposições no Marco Civil em relação à guarda de dados, tempo, etc., mas já foi um primeiro diploma legal muito importante. Em 2015, vem a segunda consulta pública, e em 2016 temos projetos de lei já da LGPD em trâmite, e a presidente Dilma Rousseff, às vésperas, se não me engano, literalmente na véspera da sua saída da presidência, encaminha o projeto de lei da LGPD, que era o projeto 5276 de 2016, ela encaminha ao Congresso com regime de urgência, isso em maio de 2016. Em julho, junho, 2 meses depois, já o presidente Temer retira a urgência do projeto. E aí ele tramita pelas vias normais, ele vai tramitar junto com outro projeto que já havia, que era o 4060 de 2012, anterior, os dois são unidos e vão seguir o trâmite normal dentro do Congresso Nacional, até, finalmente, a sua aprovação como Lei 13.709 em agosto de 2018, que é a nossa LGPD. Ela tinha no seu texto original a previsão de uma vacatio legis de 18 meses, e a gente sabe, conhecemos o contexto, ela acabou sendo estendida depois e acabou entrando em vigor realmente em agosto, acabou sendo setembro de 2020. Então, ali tivemos o início da LGPD. Então, tivemos um tempo relativamente bom, 2 anos, para reflexões, para adaptações, inclusive já tem vários projetos prevendo algumas alterações, e para, principalmente, que é o tema aqui do nosso evento, a compliance em relação à LGPD, para que as empresas que fazem coleta e fazem tratamento de dados pudessem se adaptar a essas diretrizes. Criou-se, em seguida, com a Lei 13.853, em 2019, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que seria, segundo a lei, o órgão fiscalizador e regulamentador da LGPD, e que é o órgão encarregado de, eventualmente, aplicar aquelas multas que a lei prevê, multas, em alguns casos, pesadas, quando observada alguma irregularidade nesse tratamento de dados. Então, notem que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge a partir de um histórico, num contexto de preocupação crescente nas últimas décadas com relação aos dados pessoais. E com o valor que esses dados pessoais passam a ter para determinadas empresas. Então, nós temos aqui situações em que a gente recebe ofertas de produtos, de serviços, muitas vezes a título gratuito ou aparentemente gratuito, em que, na verdade, o que está sendo buscado são os seus dados. Perdão. Realmente está... Desculpe. Realmente,
você tem a aparência de gratuidade, quando, na verdade, o objetivo, o pagamento daquele serviço é com os seus dados. O que interessa os meus dados? Talvez os seus não interessem, enquanto dados particulares. Mas, num contexto, eles passam a interessar, porque eles ditam políticas de venda, políticas de marketing e uma série de outras questões. Isso pensando assim, numa utilização lícita da coisa. Puxa, eu dou meus dados, é mais fácil, a empresa já me oferece produtos que me interessam. Não vou ficar perdendo tempo vendo coisa que não quero saber, não me interessa. Então, a história da pesquisa que você faz no Google e começa a chover e-mail, mensagem, telefonema, de tudo que é lado para você sobre aquele produto. Poderia até parecer interessante no primeiro momento, e às vezes né? Poxa, estava bem precisando disso, veio uma oferta fantástica, bem daquilo que eu estava precisando, economizei uma pesquisa, tempo de pesquisa. Tempo, né? Tudo é ditado pelo tempo. Pô, economizar tempo nos dias atuais, que eu comentei no início, em que temos pressa, é sempre bom, a gente gosta disso e facilita. Mas quando você já comprou até o produto e continua chovendo aquele monte de propaganda em cima de você, aí você já começa a se aborrecer, não gosta tanto. E gostaria de ter uma melhor proteção em relação a isso. Então, chegamos, depois de todo esse histórico e esse desenvolvimento e preocupação, chegamos à nossa LGPD, que, com as críticas que ela possa sofrer, com os defeitos que ela possa ter, com expressões que eu considero ambíguas, que aparecem muitas vezes no seu texto, tais como tratamento de dados serão anonimizados sempre que possível. Esse sempre que possível aparece muitas vezes. Aí eu falo, poxa, mas e quando não for possível? Para quem? Para a empresa? Aí pode malversar os dados? Como é que é isso? Demanda uma reflexão, demanda uma preocupação. Ou outra expressão que aparece muitas vezes, os interesses legítimos do controlador. O que são interesses legítimos do controlador? O que é o interesse legítimo de uma empresa? Lucro? Perdão, de novo, desculpem. O lucro é a finalidade de qualquer empresa, todos sabemos disso. Podemos considerar que isso é um interesse legítimo dela? Então, se justificaria uma malversação da utilização de dados em prol disso? Ou estamos falando de outros interesses? Se são outros, quais? Quem determina se são legítimos? Qual é o critério para essa legitimidade? Então, vocês vejam que tem muitos conceitos abertos, muitos conceitos que terão que ser trabalhados, interpretados, e que a gente vê que, pelo menos a sensação que dá quando você analisa a LGPD, é que ali tem um lobby, né, para a inserção dessas expressões como uma válvula de escape para para as empresas que promovem o tratamento de dados. Então, peraí, foi no interesse legítimo. Não, era sempre que possível, não foi possível. Desculpa aí. Então, você deixa essas válvulas de escape, deixa esses canais abertos para eventuais desvios ou burlas da lei. Mas, veja, é melhor ter do que não ter, né? Então, temos uma lei, ela vai ser provavelmente ainda muito alterada, trabalhada, como toda lei, ela tem uma dinâmica que vai ter que acompanhar a dinâmica social, e já, pelo menos, temos essa legislação. Então, temos algum ponto em que nos apoiar, que nos proteger. Se isso vai ser eficaz, se isso vai ser suficiente, é a sequência, é o tempo que vai nos responder a essa pergunta. E aí eu volto para a reflexão que eu deixei para vocês no início. Toda essa proteção, a autodeterminação de dados, ela é calcada fundamentalmente num ponto, que é com o que eu consinto ou não consinto. Se na prática pouquíssima gente se preocupa em ter um consentimento criterioso com onde coloca seus dados,
talvez a lei ela aí não consiga dar o atendimento devido. É claro que ela permite uma modificação posterior desse consentimento, e aí a gente consegue, talvez na hora que o problema acontecer, pelo menos estancá-lo. Reparar o que aconteceu, talvez não porque eu consenti, né? Até aquele momento eu tinha consentido. Então, o que fizeram com meus dados até ali, paciência. Agora que eu vi que deu ruim, usando a expressão popular de hoje, aí eu vou lá, mudo os meus critérios de consentimento e consigo reparar essa situação dali em diante. Talvez, se eu nunca perceber essa má utilização, e muitas vezes ela é sutil, porque você não sabe de onde muitas vezes encontraram seus dados para fazer uma propaganda. A propaganda que mais me incomoda é quando ligam. Às vezes umas empresas ligam insistentemente em qualquer horário, qualquer dia. E aí eu fico pensando, mas quem é que deu o meu celular para eles? Possivelmente alguma empresa na qual eu fiz um cadastro e coloquei o celular. A gente coloca em quase todas. E como é que eu vou saber qual foi que transferiu, passou para frente meus dados? Isso exigiria uma investigação técnica muito mais detalhada. Então, você vai, quer saber? Deixa assim. Então, a reflexão que fica, e para que quem queira possa responder no final, é essa. O que fazemos com o nosso consentimento? Pensamos nele? Temos critério para ele? Mas o propósito da minha fala era só indicar esse contexto em que surge a LGPD no Brasil, e foi esse contexto que eu acabei de mencionar. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido. Obrigado, professora Edna, professor Eros, DACP, e a todos os ouvintes. Obrigado, professor. As perguntas serão no final ou agora? No final já para todo mundo, né? Então, parabenizo aí as palavras do professor Roberto Pompeu, sempre muito eloquente, muito preciso. Agradeço mais uma vez. E, então, ao final, nós inauguramos o debate, de modo tal que eu vou, então, encaminhar a palavra ao professor Gustavo Xavier Camargo, que tem a temática Princípios da LGPD e Direitos Fundamentais. O doutor Gustavo é advogado sênior na UEG, especializado em Direito Digital, Tecnologia e Inovação, é cientista da computação formado pela Unicamp, mestrado em Direito Privado e Sociedade da Informação pela UFSC e MBA Executivo pela INSPER. Vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina e autor do livro Dados Pessoais, Vigilância e Controle. Então, professor Gustavo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e tem a palavra aí para a sua exposição. Tá bom? Bom dia a todos. É um prazer imenso poder conversar com vocês. Não poderia iniciar de outra forma, senão agradecendo a Curitiba, a Laura pelo convite, né, Guilherme, professora Edna, professor Eros, professor Roberto, parabéns pela brilhante exposição. É um prazer ladeá-lo, né, nesse evento. Eu fiz uma pequena apresentação. Eu acho que eu vou tentar. Eu não consigo apresentar daqui. Acho que tem que ter uma liberação, né? Então, já dá a liberação para o senhor, professor. Professor Gustavo, só um minutinho, o pessoal já vai transformar ok. em co-host, aí você consegue fazer. Só um minutinho, só organizar aqui. Mas Só que a gente já organiza. Já iniciando, né? É um prazer muito grande poder falar de direitos fundamentais e proteção de dados, né? Hoje, né? Foi uma feliz coincidência aí, o evento acontecer nessa semana, principalmente porque na semana passada o Senado Federal aprovou finalmente, né, a inclusão da proteção de dados como direito fundamental, né? A famosa PEC 17, né? Deixou de ser PEC e agora, né, foi encaminhada para promulgação pelo presidente da República. Então, temos já um direito fundamental explícito, constitucionalmente explícito, né, na nossa Constituição, né? Quer dizer, foi uma construção histórica bastante relevante, bastante importante, né? A gente teve um processo aí para que isso acontecesse,
E é muito bom poder falar de direitos fundamentais agora que nós não temos mais dúvida de que ele existe, né? Antes a gente tinha essa discussão, eu até começo a minha fala por isso, né? Eu resgatei aqui para fazer esse material de você, para apresentar hoje, uma apresentação que eu tinha feito lá em 2018, né? E essa apresentação começava... Vocês, deixa eu ver aqui. O senhor agora já é co-host, professor Gustavo, Agora... para compartilhar a sua tela. Deu certo? Certinho. E eu sempre começava com... Sempre que eu falava de direitos fundamentais, né, de proteção de dados como direito fundamental, eu começava com uma pergunta, né, com ponto de interrogação, né? Eu acho, e esse vai ser o primeiro evento que eu vou começar com um ponto de exclamação, né? Veja, um ponto de interrogação, né? Agora a gente não tem mais dúvidas, né, de que existe sim um direito fundamental à proteção de dados que é reconhecido, constitucionalmente reconhecido no Brasil. Então, é muito bom a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Principalmente agora, né, depois de um tempo, né, de maturidade, início de maturação, né, do entendimento sobre a LGPD, né, onde a gente acaba se concentrando muitas vezes em aspectos práticos, né, de adequação à lei, e de vez em quando a gente perde um pouco o contexto de necessidade, o contexto que trouxe a necessidade de uma legislação dessa natureza, né, que no final das contas a gente tem legislações de proteção de dados, não para mapear dado, para entender como os dados funcionam, mas para proteger direitos fundamentais, né? Então, esse é o objetivo final, não é? Todo o resto é uma consequência, muitas vezes operacional, né? Para a garantia dos direitos fundamentais. Então, a gente nunca pode perder de vista, né? Que a legislação existe efetivamente para proteger direitos fundamentais, né? E aí, essa aqui é a carinha, né, do texto final, né, da PEC, né, que agora vai se concretizar, né, com a inclusão do inciso 79 no artigo 5º, né, e também na definição clara, né, da competência federal para legislar e organizar a fiscalização relativa à proteção de dados, o que faz bastante sentido, né, principalmente num país do tamanho do Brasil, né, a gente tem uma uniformidade, né, com relação a aspectos regulatórios atinentes à proteção de dados, né? Porque, no final das contas, a gente está falando mesmo de proteção a direitos fundamentais. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva para vocês, né? Além da perspectiva simples de você ter lá um texto escrito dizendo que proteção de dados pessoais é um direito fundamental, né? Primeiro, né, antes de entrar mesmo nesse assunto, e aí sim se conectar à ideia de autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional, a gente precisa entender um pouco sobre os aspectos que caracterizam os direitos fundamentais, né? Então, entender claramente o que é um direito fundamental e como que eu consigo enxergar um direito fundamental, mesmo quando ele não está escrito, né, efetivamente escrito no texto constitucional, né? E aí é bastante importante a gente ter a ideia, né, bastante sólida de dupla fundamentalidade, né? Quer dizer, um direito fundamental ele é sólido quando ele se materializa duplamente, né? Primeiro, do ponto de vista formal, né, que são aqueles que são elencados efetivamente no texto constitucional. Então, agora não há dúvidas, né, de que a proteção de dados é um direito fundamental, né? Mas não necessariamente eles precisam estar explicitamente escritos, não é? Eu posso ter direitos fundamentais que estão elencados no texto constitucional a partir de uma interpretação, né,
adequada do texto constitucional. E é daí que nasce também a ideia de autodeterminação informativa como um direito fundamental, né? E a gente vai falar um pouco disso também, né? Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente precisa ter essa consciência de que os aspectos formais não são necessariamente explícitos, né? Eu posso ter a fundamentalidade formal também extraída da própria interpretação do texto constitucional. E também ela tem que se concretizar do ponto de vista material, né? Quer dizer, um direito fundamental também é um direito reconhecido internacionalmente, né? Que pode ser inserido, né? no contexto normativo nacional, a partir também de regimes adotados pela Constituição ou tratados internacionais que o Brasil venha a celebrar. Então, é preciso sempre olhar, né, estabelecer uma perspectiva para direitos fundamentais a partir dessa dupla fundamentalidade. E falando um pouco, né, de construção histórica, né, se a gente parar para olhar lá para o anteprojeto Afonso Arinos, né, que deu origem à Constituição de 88, a gente vai ver que o direito fundamental à proteção de dados já estava previsto no anteprojeto, né? Então, o artigo 17 do anteprojeto trazia essa ideia de um direito fundamental à proteção de dados, né? Muito inspirado por outros textos constitucionais. A gente vai falar um pouquinho deles mais para frente, né? Então, a ideia de que você tem uma construção histórica de direito de proteção de dados como direito fundamental de maneira explícita é bastante real, né? Quer dizer, a gente tem essa construção histórica. Isso estava presente lá no anteprojeto de 88, né? Que, no final das contas, o constituinte originário manteve um remédio constitucional, uma garantia, né, lá com habeas data, e acabou tirando o direito de fundo, até por um desconhecimento da forma de construção, né, dos direitos fundamentais, sobre a qual a gente vai falar também, né? Então, a gente teve lá, né, essa ideia, né, e essa construção, né, só arrematando, essa construção sustentou por muito tempo a ideia de que o direito à proteção de dados era um direito fundamental implícito no texto constitucional, né? Porque eu tinha lá uma garantia, né? E sempre uma garantia tem um direito a ser garantido, né? E a própria proteção de dados era o direito a ser garantido. E o contexto histórico, né, da formação do anteprojeto, né, e da retirada desse trecho dava um respaldo, né, do ponto de vista analítico, né, de que existia, assim, um direito fundamental à proteção de dados implícito, né? E essa ideia foi, né, na sequência, mas já de forma bastante recente, né, corroborada pelo próprio STF, né, que em 2020, naquele famoso caso do fornecimento de dados das empresas de telecom para o IBGE, né, reconheceu efetivamente o direito à proteção de dados como direito fundamental. Então, essa ideia, né, de que a gente tinha um direito fundamental implícito, essa ideia foi reconhecida pelo STF em 2020, e agora, né, a gente não tem mais dúvida porque entrou efetivamente no texto constitucional, né? E se a gente olhar, né, para fora do Brasil, a gente vai ver que a presença de um direito fundamental em textos constitucionais é bastante antiga, né? Se a gente pegar o texto original, né, da Constituição portuguesa vigente atualmente, né, que é de 1976, a gente já tinha uma previsão, né, na Constituição portuguesa, no artigo 35, da existência de um direito fundamental de proteção de dados, né? Então, o artigo 35 trata especificamente disso numa redação que é muito parecida, inclusive, com a redação que a gente tem hoje nas legislações de proteção de dados, né? Então, a ideia aqui, né, de preservação da vida privada, a ideia de alguns tipos de dados que hoje são considerados sensíveis, como a convicção política, a fé religiosa, isso já estava previsto, né, no texto constitucional lá de 76, né?
Então, se a gente olhar para fora do Brasil, a gente vê essa construção da proteção de dados, né, nascendo lá no final da década de 60, né, nas primeiras legislações nacionais, e a Constituição portuguesa inaugurando aí a proteção constitucional aos dados pessoais, né? E para a gente olhar para essa questão e, no final das contas, chegar na autodeterminação informativa, né, a gente precisa entender, né, claramente essa ideia, essa diferença, né, dos direitos fundamentais em sentido estrito, né, dos direitos fundamentais de garantia, né? E aí eu acho que o Jorge Miranda é o autor o doutrinador que melhor resolve essa questão de uma maneira muito simples e eu acho muito eficiente, né, de que você tem direitos fundamentais que preservam certos bens em si, não é? Quer dizer, que é algo que é preciso preservar, né? E os direitos de garantia são direitos que asseguram que aqueles bens vão fruir, né, a benefício do próprio indivíduo, né? Então, essa diferenciação ela é super importante, e ela é importante também para a gente entender um pouco das origens e dos impactos do que o professor Roberto estava dizendo anteriormente, né? O que é efetivamente o consentimento, né? Qual é a interpretação mais razoável do consentimento, né? E a gente vai olhar que, por exemplo, na Europa a gente tem uma ideia, né, formada, né, também do ponto de vista de direitos fundamentais, nesse sentido, aproximando, não é, esse conceito, né, esse conceito entendido hoje como consentimento, a ideia de disposição sobre os próprios dados, e aí sim a gente tem uma conexão, né, entre direitos fundamentais e a autodeterminação informativa como direito fundamental. Então, essa ideia de que garantias são acessórias, né, e que sempre eu preciso de um direito a ser garantido é super importante, e a gente precisa olhar para isso de maneira bastante séria, né, porque senão a gente fica discutindo, né, sobre a proteção dos dados pessoais em si, esquecendo de que proteger dados pessoais é uma garantia, né, que deve garantir outros direitos, né, que vão muito além da intimidade e da privacidade, né? Então, essa ideia, né, de que não há garantia sem direito garantido é super importante. E aí, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, né, com direitos fundamentais, a gente sempre precisa pensar nessa ideia, né, de garantia e direito a ser garantido, né? Então, na garantia, a gente tem a própria proteção dos dados pessoais, né? Mas no direito a ser garantido, a gente tem o poder de disposição sobre os próprios dados. E é daí que nasce a ideia de autodeterminação informativa, né? Sobre o poder, né, do indivíduo de dispor sobre os próprios dados, e dispor é muito mais do que divulgar, não é? Dispor usando uma linguagem muito comum hoje, é o poder de gerir os próprios dados, né, e a utilização dos próprios dados. E se a gente olhar lá para a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 8º, a gente vê essa construção, sabe, de uma garantia e de um direito de fundo, né, um direito de disposição, né? Então, o artigo 8º começa declarando o direito de garantia, né, o direito à própria proteção dos dados de caráter pessoal, mas, na sequência, né, o artigo 8º trata do consentimento, né, aqui num sentido de disposição, né, e as outras possibilidades de tratamento, né, como possibilidades subsidiárias, né, possibilidades que precisam ser legalmente legitimadas, né? Daqui nasce um pouco, né, dessa construção baseada na disposição, nasce um pouco dos grandes equívocos envolvendo o consentimento, né, de que o consentimento é uma base legal preponderante, ela é superior às outras.
Isso não é verdade no texto legal, né? Mas isso tem uma origem, né? E a origem é de que o direito a ser protegido é o direito de disposição sobre os próprios dados, né? Essa é a natureza da autodeterminação informativa, né? Então, a gente vê aqui na construção da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia essa estrutura, né, de garantia e de direito garantido. Uma coisa que a gente ainda não tem na nossa Constituição, mesmo com a aprovação do PL 17. Foi um avanço importante, fundamental, né? Mas essa construção não é constitucionalmente estabelecida no Brasil, né? De que o sujeito tem que ter o direito sobre a disposição dos próprios dados e os tratamentos de dados feitos além desse poder de disposição precisam ter fundamentação legal efetiva, né? Quer dizer, isso está previsto na LGPD, essa estrutura, né, da LGPD, mas essa constituição do direito de disposição não está constitucionalmente explícita no nosso texto constitucional. Esse é um avanço que eu considero bastante importante, inclusive no meu livro, que é a concretização da minha dissertação de mestrado, eu trato bastante dessa questão, né, de que o PL 17 é um passo fundamental, super importante, mas a gente precisa dar o próximo passo, que é esclarecer, né, de maneira mais consistente, né, o principal direito de fundo, que é o direito de disposição sobre os próprios dados ou a autodeterminação informativa como um direito fundamental. Okay? E seguindo, né, se a gente pensar, não é, nas delimitações clássicas, né, dos direitos da personalidade, né, a gente sempre vai olhar lá para a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, né, os direitos estabelecidos no inciso 10º, né. Mas quando a gente fala de dados pessoais, a gente fala de mais do que isso, não é? A gente fala da própria constituição da personalidade, né? Porque a personalidade é muito fundada na quantidade de informações que nós temos de nós mesmos e que os outros têm de nós, né? Então, os dados pessoais, essa ideia daquela teoria do mosaico, né? Que a personalidade é formada, né, por um conjunto, né, de informações a respeito da própria pessoa, né? Quer dizer, eu consigo estabelecer a minha perspectiva sobre mim mesmo e os outros conseguem estabelecer a perspectiva de mim para eles a partir da coleção de dados, de informações que se tem sobre o indivíduo. Então, o dado pessoal é mais do que necessário para preservar direitos da personalidade. Os dados pessoais são a própria personalidade, compõem a própria personalidade, e é por isso que é super importante, não é, a gente pensar em autodeterminação informativa e em capacidade de disposição dos próprios dados a partir de uma proteção constitucional. Mas, para isso, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco para onde essa ideia, esse conceito de autodeterminação informativa foi cunhado, né? Que foi o Tribunal Constitucional Alemão, né? Então, a ideia de autodeterminação informativa nasce de uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 1983 sobre o censo na Alemanha, que foi o primeiro censo a ser processado por um computador de grande porte. E para chegar à decisão final desse caso, o Tribunal Constitucional Alemão cunhou essa ideia de autodeterminação informativa a partir de um direito geral da personalidade existente na Constituição alemã, né? E esse direito geral de personalidade tem uma estrutura, não é? Que é formado por 3 conjuntos de direitos, né? O primeiro, o de autodeterminação, o segundo de autopreservação e o terceiro de autoapresentação, né? Se a gente olhar para cada um desses conjuntos de direitos, né, a gente vai ver que na autodeterminação, né,
estão os conjuntos de direitos relacionados à capacidade do indivíduo de definir e determinar sua própria identidade, né? Conhecer sua origem biológica, né? Estabelecer sua orientação sexual, determinar um planejamento familiar e também os direitos dos presos, né? Com relação os direitos dos presos com relação à sua própria ressocialização, né? Então, esse é o conjunto, né, de direitos ligados à autodeterminação. Ainda no conceito desse direito amplo da personalidade, né, a gente tem lá no conceito do Tribunal Constitucional Alemão o direito de autopreservação também, né, que é o famoso direito de ficar só, né, que foi consagrado lá no começo do século XIX, no começo do século XX, final do século XIX, né, onde a gente começou a ter um traço mais consistente do direito de privacidade, né? Então, efetivamente o direito de recolher-se para si mesmo e ficar só, né? E aí entram todos os direitos relacionados a sigilo, né? Que são os direitos originalmente conectados, né, com a privacidade e a intimidade. Mas, nesse direito amplo da personalidade, também existem os direitos de autoapresentação, né? Que é a possibilidade do indivíduo se insurgir contra informações falsas passadas com relação a ele, informações não autorizadas, informações degradantes ou deturpadas com relação ao próprio indivíduo, né? E daqui, né, desse conjunto de direitos de autoapresentação, nasce a autodeterminação informativa, né? Então, a autodeterminação informativa, no final das contas, é um direito de autoapresentação, é um direito das pessoas de poder fixar, né, que informações definem a sua própria personalidade, tanto para si quanto para os outros, né? Então, é esse o contexto, né, de disposição de informações, disposição de dados com relação à própria pessoa, que são capazes de defini-la, né, e de definir a sua personalidade. Então, no final das contas, essa é a estrutura, né, do direito geral da personalidade, do ponto de vista do direito alemão, né, onde a autodeterminação informativa está aqui no conjunto de dados de direitos de autorrepresentação, ok? Então, no final das contas, né, a gente tem um direito de autodeterminação informativa, né, que é o direito do indivíduo determinar especificamente o grau de disposição das informações que lhe dizem respeito. Então, essa questão do grau de disposição, né, é muito importante, principalmente na hora da gente interpretar, né, a LGPD, né? Então, a capacidade de disposição dos dados, né, ela fica evidente, né, na maneira como se implementa lá, né, o exercício dos direitos dos titulares de dados, né? Então, se eu tenho um direito amplo, abrangente, de escolher, de determinar quais informações eu vou dispor, né, faz sentido, é legal, né, eu ter disposições de consentimento genéricas? Não faz sentido, porque fere o direito fundamental à autodeterminação informativa, né? Então, eu acho que é super importante, né, e eu venho ressaltando bastante essa ideia de que os fundamentos da LGPD, né, e a autodeterminação informativa é um dos fundamentos, devem guiar as implementações, devem guiar a interpretação da lei, não é? Então, quando a gente tiver uma dúvida sobre um conceito, né, são os fundamentos, são os direitos fundamentais que devem estabelecer a ordem interpretativa, não é? Então, quando a gente fala de autodeterminação informativa, entendendo a autodeterminação informativa como um poder, né, do indivíduo de dispor, de dizer, de definir, né, quais dados ele quer expor ou não expor, né? Ele quer deixar disponível ou recolher, né? Evitar a disponibilização ou interromper a disponibilização, né? mais próximo da eficácia a gente leva a lei, para mais próximo da eficácia
a gente leva a lei, sempre lembrando que a lei existe para defender direitos fundamentais. Então, a autodeterminação informativa é um grande guia, né, interpretativo da LGPD, né? Mas para isso a gente precisa entendê-lo, né, nesse contexto, né, nessa capacidade do indivíduo de decidir sobre os próprios dados pessoais. E aí, já caminhando bem para o final da minha fala, né, é sempre importante a gente olhar para a evolução, né, do direito de proteção de dados pessoais, né, de para onde a gente quer ir, né, qual é o caminho que a gente está seguindo, né? E eu acho que o Rodotà, né, que é um autor fundamental para entender esse assunto, né, define isso, né, com base em 4 princípios muito simples, né? E eu gostaria de terminar essa apresentação com esses 4 princípios, né? Esses 4 princípios diretivos, né? Então, sair de um direito de ser deixado em paz, né, para um direito de manter o controle sobre as próprias informações, né? Sair do direito da privacidade, lá, original, né, e chegar até a autodeterminação informativa de fato, né? Sair da privacidade, né, e chegar na não discriminação, né, quer dizer, que é uma ampliação do próprio direito de privacidade, né, e do sigilo, né, para o controle. Então, eu acho que isso é um grande resumo, né, da estruturação das leis de proteção de dados a partir da perspectiva de direitos fundamentais, né? Dar aos indivíduos o controle sobre as próprias informações, viabilizar a autodeterminação informativa, garantir a não discriminação, né? Porque isso é um fator fundamental, né? Principalmente quando a gente fala de sistemas digitais, né? E garantir o controle por parte dos titulares dos indivíduos. Então, acho que com esse recado do Rodotà, que é sempre uma lembrança feliz quando a gente trata de dados pessoais, eu encerro e agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Tudo bem, então, quero parabenizar mais uma vez, né, o professor Gustavo e, enfim, inaugurar o debate. Não sei se o senhor quiser tirar sua exposição ali. Sim, vou... Daí a gente já começa, porque eu já vi que tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui. Eu acredito que seja o Guilherme, né? Mas eu quero, antes de abrir a palavra para o Guilherme, primeiro agradecer ao professor Gustavo, parabenizar. Eu também tenho uma pergunta depois, mas primeiro vou dar preferência ao Guilherme, e a exposição foi muito boa, viu? Parabéns mesmo. Guilherme, você tem a palavra, pode fazer. Você abriu ali a mãozinha, pode fazer a tua pergunta. Guilherme, acho que o teu áudio está um pouquinho com problema. Você pode, talvez, ou então fazer pergunta no chat, se der alguma coisinha. Vou tentar ver o áudio. Agora eu vi, Guilherme. Você estava apenas aplaudindo, você não estava perguntando. Ah, muito bem, me perdoe. Eu achei que era levantar a mão para fazer uma pergunta. Não, tudo bem. Mas se quiser fazer uma pergunta qualquer, fique à vontade. Então, eu vou inaugurar o debate e aí eu abro as palavras depois. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois palestrantes, porque é uma questão muito pessoal minha, que é muito, eu também tenho me perguntado, que é a respeito aqui, invade um pouco a questão do consumo também, do capitalismo de vigilância e tudo mais. Mas agora, com a aprovação desta nova emenda constitucional e a colocação no direito positivo, dentro do quadro da constitucionalidade, como direito fundamental, eventuais promoções que envolvam transmissão de dados, descontos de preços, sem aquele dever de informação, ou seja, não respeitando um consentimento qualificado, ou não obtendo o consentimento qualificado, passariam a ser inconstitucionais ou não? Digo isso, por exemplo, descontos de preço mediante trocas de dados, né? Acesso a determinados produtos desde que, né, se tenha a transmissão de dados. E se for inconstitucional, órgãos coletivos de proteção, como o Ministério Público, PROCONs, enfim, e demais órgãos coletivos teriam legitimidade para questionar essas práticas comerciais, as reputá-las abusivas, por exemplo.
É uma pergunta que eu faço para os dois, é algo que eu também tenho me indagado bastante, enfim, se puderem responder, até para pautar o debate, e depois aqui eu vou começar a ver o que tem de perguntas aqui, tá bom? Bom, vou começar aqui. Obrigado pela deferência, professor Roberto. Bom, primeiro, com relação a capacidades fiscalizatórias, né? Depois a gente entra no assunto de fundo, né? Eu acho que as estruturas fiscalizatórias vão ser combinadas, né? Quer dizer, a gente vai ter, sim, posicionamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também dos outros órgãos de controle, né? Ministério Público, PROCONs, né? O próprio Ministério da Justiça lá, com a Secretaria de Direito do Consumidor, né? Então a gente vai ter atuação múltipla, né, de diversos atores aí em termos fiscalizatórios, né? Eu acho que a gente tem também uma questão importante com relação à evolução regulatória, né? Principalmente analisando essas questões sob a perspectiva concorrencial, né? A gente vê na Europa uma evolução, né, do papel dos agentes de proteção à concorrência como grandes garantidores de direitos fundamentais, né? Então, a gente vê, por exemplo, a autoridade concorrencial alemã atuando nesse sentido de aumentar a eficácia de direitos fundamentais a partir de uma atuação concorrencial. A própria legislação alemã foi alterada para que os aspectos ligados às redes fossem considerados nos processos de regulação concorrencial, né? Hoje, existe uma obrigação da autoridade alemã de olhar para questões regulatórias quando os produtos são oferecidos gratuitamente para o cliente final, né? Existe uma obrigação, né? Porque antes existia uma dúvida, né, sobre se produtos pretensamente gratuitos podiam ferir aspectos concorrenciais. Hoje não há mais dúvida com relação a isso, né? Por exemplo, a Alemanha resolveu, as autoridades a autoridade concorrencial vai olhar para isso, né? Então, a gente tem aí uma evolução também da ideia, né, desse contexto envolvendo, né, principalmente o que a gente chama, né, os economistas chamam de plataformas de dois ou múltiplos lados, né, que quando você tem vários atores, né, vários tipos de players, né, onde um deles paga pouco ou não paga nada e os outros pagam, né, como é que funciona? Pagam em dinheiro, né? Como é que isso funciona, né? Inclusive, a minha dissertação de mestrado, que virou o livro, era justamente sobre esse aspecto, né? Tratava desse aspecto, né? De se criar a vedação da gratuidade compulsória, né? Porque hoje a gente vive uma situação de gratuidade compulsória. A gente não tem a opção de pagar, por exemplo, né? Se eu quiser pagar para um grande player, uma grande big tech, por exemplo, para o Google, para usar o Gmail e ele não usar os meus dados pessoais para fins próprios dele, né? Eu não consigo barrar nem pelo pagamento, né? Então, essa ideia, será que não deveria existir uma vedação a essa gratuidade compulsória, né? A questão dos descontos abusivos, né, que a gente vê com relação às farmácias, por exemplo, né? Quer dizer, é possível falar de desconto abusivo? É possível, porque é uma prática abusiva de preço, a concessão de descontos extremos, né, por troca, né, por disposição dos dados pessoais. Obviamente, o preço final é um preço falso, né? Não é o desconto que é grande, não é? Então, a gente vai ver, sim, uma evolução no entendimento dessas práticas, né? E eu espero fortemente que essas práticas sejam coibidas, né? Tanto do ponto de vista do direito do consumidor, quanto do ponto de vista concorrencial, porque ela também cria assimetrias concorrenciais, né? Uma farmácia de bairro tem menos capacidade de tratamento de dados do que uma grande rede, né? Então, a grande rede consegue atuar de maneira mais precisa no mercado, vender melhor, posicionar melhor a gôndola, porque tem esse tipo de informação, né? Você cria uma distorção concorrencial também. Então, é super importante a gente olhar tanto da perspectiva do consumidor
quanto da perspectiva concorrencial, porque do ponto de vista concorrencial a gente também tem ferramentas muito adequadas para aumentar o nível de proteção aos direitos da personalidade, aos direitos fundamentais ligados à proteção de dados. Professor Eros sempre vem com uma pergunta bem colocada, bem pontual e muito cirúrgica. E creio que neste momento ainda sem resposta, porque creio que ainda não temos como afirmar sobre essa inconstitucionalidade que você perguntou nessas práticas. É possível imaginar que, em tese, elas possam ser assim consideradas. Mas aí a gente vai ter aquele sopesamento de princípios que a gente vai ter que observar no caso concreto, que é qual foi o grau e qual foi a qualificação do consentimento dado. Eu tenho direito de oferecer meus dados como forma de troca ou de pagamento por descontos que eu considere bons? Quer dizer, ou esse direito ele se torna indisponível? Esse é um aspecto. O professor Gustavo bem levantou que existe um outro aspecto do outro lado, que é o aspecto concorrencial, que também tem que ser observado. A gente sabe que a prática de venda abaixo do preço de custo, chamada de dumping pela lei de proteção à concorrência, a lei antitrust, ela é uma prática vedada na legislação concorrencial. Vai ser assim considerado? Então, a gente tem que... A proteção ela é buscada de vários lados. Eu creio que o objetivo específico da LGPD e de se ter alçado expressamente o direito à autodeterminação informativa a um direito fundamental, não sei se o viés foi pelo lado concorrencial, mas certamente que ele é atingido também. E até aproveito esse gancho para levantar uma outra questão que eu acho fundamental e já ocorreu no passado em relação a outros tipos de legislações, que é exatamente aquilo que o professor Gustavo levantou, da capacidade do pequeno e do grande. Hoje todo mundo vende por meio da internet, ou quase todo mundo. Quem quer ter algum tipo de êxito numa prática empresarial comercial, e agora acentuada com esses nossos últimos 2 anos, já aí, quase 2 anos de pandemia, que catalisou essa questão dos negócios online. Então, todo mundo, até aquela senhorinha que faz doce na cozinha de casa para vender, ela acaba vendendo em alguma dessas plataformas que se propõe a ter venda de diversos fornecedores, ou diretamente ali na sua página do Instagram e coisas assim. Ela fatalmente vai ter acesso a informações de alguns clientes seus, ainda que seja aquelas poucas dezenas. Coisa que não dá para se comparar com mega empresas que têm acesso a milhões de clientes e aos dados desses clientes. Será que aqui um pensamento que me ocorreu nesse momento, ainda não parei nem para refletir sobre ele, que não deveria haver, não sei que não foi esse o foco, mas não deveria talvez haver um tratamento distinto de acordo com a magnitude da empresa de que estamos falando, com relação à LGPD, porque qual é a capacidade dessa pequena empresa de fundo de quintal de uma adequação a todas as diretrizes da LGPD? Ela vai ter que gastar com um profissional de direito para fazer isso, ela vai ter uma série de ônus acessórios que talvez ela não possa suportar, e isso determine até a sua saída do mercado ou uma permanência no mercado, muitas vezes sob a espada da ilicitude, né? Sob a espada da lei, ali, da fiscalização, que eventualmente não foi burlada nem por má fé, mas sim por puro desconhecimento e impossibilidade de uma assessoria mais qualificada. Enquanto que grandes empresas, elas vão cumprir ou descumprir essas diretrizes de acordo com como isso caiba na sua planilha, porque a realidade nua e crua e triste é essa do capitalismo. O grau de cumprimento que grandes corporações dão à lei, seja esta ou qualquer outra
legislação que se lhes aplique é de acordo com o custo que isso tem na sua planilha. Por isso que é importante que haja uma fiscalização efetiva e que as punições e pecuniárias, que é a linguagem entendida por essas corporações, sejam efetivamente aplicadas. Se a gente vai para outros segmentos e outras legislações que prevêem multas também de magnitude relevante, mas quando vamos ver a fiscalização disso e a aplicação e efetiva cobrança dessas multas, a gente vê que é um percentual muito pequeno que tem efetividade. Cito o exemplo das questões ambientais. A gente vai se deparar numa análise das multas aplicadas e das multas cobradas com uma distância muito grande entre uma e outra. E acaba que, dependendo, uma legislação pode servir a propósitos, no ponto de vista concorrencial, não estou questionando sobre outro ponto de vista, pode servir a propósitos de grandes em detrimento de médios e pequenos. Então, mas respondendo a pergunta, eu não respondi, né professor Eros? Hoje podemos falar de inconstitucionalidade? Acho que vai depender do desenvolvimento e até da regulamentação que seja dada a essas questões. Não, mas essas questões são mais para reflexão que para respostas fechadinhas, né? Professora Edna, por favor, acho que quer falar algo, quer comentar algo? Na verdade, eu acho que eu vou... Se você quiser fazer a pergunta do pessoal que está na fila, só para não passar na frente, é uma perguntinha que eu queria conversar com os professores, mas fica à vontade para perguntar os que estão antes. Então, vamos por ordem aqui. A Laura perguntou, eu vou só... Está no chat, mas eu vou replicar aqui. Professor Gustavo, podemos dizer que a irradiação da autodeterminação informativa, na prática, se dá por meio do consentimento? Por isso, a necessidade de um consentimento informado, prévio e inequívoco? E aí eu complemento aqui. Eu me questiono justamente pelo consentimento ser uma base um pouco frágil para o lado empresarial. Professor Gustavo, por favor. Oi, Laura. Excelente pergunta, muito boa. E eu só vou complementar, porque uma outra pessoa aqui, deixa até... A Fátima, né, falou sobre a falácia do consentimento, né, citando o Bione e o Doneda. Vou aproveitar e fazer um comentário também sobre essa questão. Eu acho que sim, Laura. O consentimento é uma das formas de operacionalizar a autodeterminação informativa. E aí a gente sempre tem que levar em conta, né? E aí eu acho que esse é um equívoco muito grande, né, que se comete quando que as empresas cometem, né? As pessoas que falam e que ensinam sobre privacidade e proteção de dados cometem muitas vezes, que é o fato de que a empresa pode escolher uma base legal. Isso não é verdade, né? A base legal, ela vai existir a partir do contexto de tratamento do dado pessoal, né? Quem vai dizer qual é a base legal é o contexto, né? Então, na existência, naquele contexto de uma base legal, né, para tratamento que não é o consentimento, né? Óbvio, segue-se o tratamento, né? Mas, na ausência de uma base legal fundante, né, a única possibilidade de existir o tratamento é o consentimento, né? E aí, o consentimento tem essa conexão de disposição, né, de capacidade de disposição sobre os próprios dados. Então, realmente, o consentimento cria para as empresas uma série de obrigações adicionais e faz sentido que exista, né? E ver como a legislação entende a autodeterminação informativa, né? Porque se a gente olhar para a LGPD, a gente vai ver que existem direitos específicos que nascem do consentimento, né? O direito de exclusão, né, nasce do consentimento, né? Por que ele nasce? Porque a fonte é a autodeterminação informativa. E a autodeterminação informativa é o poder de disposição. Se eu posso oferecer, eu posso tirar. Então, você vê que não é só o consentimento que operacionaliza a autodeterminação informativa, mas todos os direitos em volta do consentimento, né? Então, é preciso entender esse contexto geral, né, para a gente entender que a LGPD e as legislações de proteção de dados, né, como um todo, precisam viabilizar e tornar eficaz o direito fundamental, né, o direito da personalidade lá, a autodeterminação informativa. Então, sim, o consentimento é um fator muito importante, mas ele tem que ser visto nesse contexto geral também, conectado aos outros direitos ligados ao consentimento.
Sobre a questão da falácia do consentimento, eu acho que não colocaria isso esses termos nos livros e nos artigos do Bione e do Doneda, né? Talvez a gente possa falar um pouco de limites do consentimento, que é a linguagem que o Bione utiliza, né? E hoje falar muito sobre fadiga do consentimento, né? Que é um termo que está sendo cunhado e muito utilizado hoje, né? Fadiga do consentimento. E aí, fadiga, a gente tem que entender fadiga como um excesso de utilização também, né? Um excesso algo que fadiga, algo que a gente usa até fadigar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar o consentimento, e aí sim o poder regulatório faz toda a diferença, né? Porque eu posso determinar ocorrências de consentimento mais eficazes, né? Então, o significado de fadiga do consentimento não é eliminar o consentimento, é usar o consentimento de maneira mais inteligente, né? De maneira mais eficiente, mais eficaz, né? E a gente tem um exemplo também na Europa bastante contundente, que é o contraponto, né, entre a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o caso Fashion ID, que é um caso que determina que todos os utilizadores, né, daqueles botõezinhos de curtir do Facebook são controladores conjuntos com o Facebook na disponibilização daquele botãozinho, e a decisão da Autoridade Concorrencial de Proteção à Concorrência da Alemanha, que determina para o próprio Facebook que ele precisa de um consentimento específico para fazer a conexão de todas as bases de dados dos produtos do Facebook, né? Quer dizer, esse consentimento imposto pela autoridade concorrencial alemã é muito mais eficiente, né? Porque, no final das contas, numa atitude mais perceptível para o titular, né, ele consegue aumentar o nível de controle dele de maneira muito mais eficiente, né? Então, quer dizer, a gente tem que olhar para essa questão sobre qual é a melhor forma de implementar o consentimento, não achar que a fadiga cria a obsolescência do consentimento. Não é isso, né? Ela cria a necessidade de você pensar de maneira mais inteligente sobre como posicionar o consentimento, né? Com relação ao titular que está ali fazendo uso dos seus dados ou dispondo dos seus dados de alguma maneira frente a um terceiro. Muito bem. As perguntas realmente são bastante interessantes, né? Isso aí faz a gente pensar bastante, né? A professora Edna quer comentar alguma coisa? Eu quero deixar, sei que a gente já está terminando, não quero colocar talvez uma pergunta mais complexa, mas adorando já, agradecendo para os dois, as palestras lindas, você vê que não cabe no tempo, quando o assunto é tão interessante. Mas veja, a gente está falando por hora, pelo menos a gente está acentuando muito essa ideia de direito fundamental, relacionando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Então, como é que o Estado vai proteger a gente, por exemplo, da invasão de dados, enfim, como é que a nossa autodeterminação informativa ela se dá em relação aos privados. E até a gente, tanto eu tenho um grupo de estudos e o Pompeu tem outro, eu acho que essa é a nossa grande diferença dos trabalhos do nosso grupo. A minha preocupação no meu grupo, até o nome dele é esse, é Democracia e Novas Tecnologias, eu já estou pouco mais preocupada com a questão da eficácia vertical dos direitos fundamentais, como é que esse direito da autodeterminação informativa ele se dá em relação ao Estado. Aqui a gente tem um instituto, que é o Instituto Mais Cidadania, do professor Luiz Gustavo, que ele se habilitou como amicus curiae em uma ADI que está lá no Supremo Tribunal Federal, que está tratando sobre o cadastro base do cidadão. E ele chamou o nosso grupo de estudo para fazer o parecer, e a gente percebe, a gente teve uma grande preocupação a hora que a gente entendeu o decreto, entendeu a própria construção dessa possibilidade desse cadastro base. Eu queria talvez, e a gente está acabando aqui, talvez para deixar um gostinho de quero mais, para outro momento a gente falar um pouco
pouco mais disso, como vocês pensam a autodeterminação informática em relação ao Estado? Porque se a gente está falando de uma possibilidade de sociedade de controle, a gente volta a cabeça muito rápido para o Facebook e para o Google, mas a gente tem um outro elemento, um outro ator super importante que também está interessado no manejo dessas informações. A gente pensa em Facebook e Google, na monetização dos dados, é aí que eles ganham dinheiro e tal, mas quando a gente joga isso para o Estado, a gente pensa em relações de poder e talvez aqui a formação de estados cada vez mais arbitrários e cada vez mais fortes, embora a gente fale assim, nossa, mas as novas tecnologias vieram e elas deixaram menos fortes as fronteiras dos estados, então, em alguma medida, enfraqueceram os estados. E aí a gente tem uma reação. A gente tem a reação do Estado querendo se fortalecer. Então, talvez aqui nesses 4 minutinhos, talvez um pouquinho mais que a gente possa falar disso, eu queria talvez pensar junto, me ajudarem a pensar um pouco isso, dois grandes pensadores sobre esse tema, dessas possibilidades e dessa preocupação. Eu tenho ficado muito preocupada porque, às vezes, a discussão ela se pauta muito nos privados, mas, enquanto isso, será que o Estado também não está fazendo ferramentas também para se apropriar disso que parece tão importante, que são os nossos dados? Eu adorei quando o Pompeu falou para a gente que não é preocupação de agora, né, Pompeu? Quer dizer, como é que os estados ganham batalhas também com informação. Então, talvez só para colocar uma pimentinha aqui na conversa, eu sei que o tempo é curto, mas só para dar uma mexida aqui no debate também. Obrigada, adorei a fala de vocês, mesmo, muito legal. Quer ir, professor, primeiro? Como é que... Então, vou lá. Preocupação relevantíssima, até porque o Estado, mesmo no contexto da LGPD, tem uma série de prerrogativas ali que lhe foram ressalvadas. E, de fato, os estados, e aí falo de forma geral, não estou falando do Brasil, eles se mostram cada vez mais autoritários, muitos deles, e sob um manto de democráticos, que é talvez o maior perigo. E a história do consentimento que a gente discutiu tanto aqui hoje, muitas vezes aparece também nesse contexto quando nós consentimos em abrir mão das nossas liberdades, conquistadas a duras penas e demoradamente, em troca de uma pretensa segurança que os estados nos oferecem e que, na maior parte das vezes, são ilusórias. E aí os números respondem por isso. Quando você fala de Brasil, talvez nosso maior problema em termos de segurança seja a segurança pública interna. E se você olhar os dados de segurança pública das últimas décadas, a gente vê uma piora crescente. Não estou nem entrando no mérito das diversas razões de cunho social que isso possa ter, mas o fato que nós constatamos é esse. E aí, nós, ao nos sentirmos inseguros, temos maior facilidade em abrir mão, consentindo com isso, de nossas liberdades, da nossa privacidade, e aí no caso da tua pergunta específica dos nossos dados em relação ao Estado, em que pese em relação ao Estado a gente não ter muitas vezes essa opção, é compulsório essa obtenção de dados do Estado. Então, se você fala em Receita Federal, em outros órgãos de fiscalização, e da forma como eles podem trocar entre eles, os diversos órgãos, por ser o Estado, podem trocar as nossas informações, os nossos dados. Bancos de DNA, Pompeu, só complementando aí, bancos de DNA, Pompeu, que já é uma realidade. Que é a coisa mais íntima, é o dado mais sensível que nós podemos ter. Então, de fato, a tua ponderação, não vou me estender muito para dedicar um tempo para o professor Gustavo, mas é uma preocupação relevantíssima. Acho que até é uma preocupação que, em relação aos direitos fundamentais, ela já existia em outros campos, porque, de certa forma, e talvez até da forma principal, eles são uma proteção do cidadão em relação ao Estado, ou aos abusos que o Estado possa ter, ou o Estado ou o governo que gerencie
naquele momento, esse Estado. Então, sim, sem dúvida, temos que ter olhos para isso também, não podemos só ficar voltados para a esfera privada. Legal. Bom, só complementando aí a fala do professor Pompeu, eu acho que essa é uma questão fundamental, né? E eu acho que tem dois pontos, acho que são relevantes complementarmente, né? A gente sempre teve, né, uma conexão, né, entre a limitação de direitos individuais, né, principalmente direitos ligados à privacidade, intimidade, né, confrontados com a segurança nacional, né? Então, quer dizer, a gente tem, né, a segurança nacional como algo que pode gerar limitações a direitos da personalidade, até, né, direitos fundamentais, né? E a gente viu isso acontecendo depois do 11 de setembro de maneira muito incisiva, né? E esse é um fenômeno histórico, não é? Quer dizer, quem leu 1984 sabe por que isso acontece, né? Isso é um fenômeno antigo, mapeado, não é? Então, a gente tem que estar muito preocupado porque ele é muito forte, né? Mas a gente tem outros perigos que são menos evidentes e que são tão grandes ou maiores do que esse num país periférico como o Brasil. E eu acho que o principal perigo é o perigo da falácia da eficácia do Estado, né? No sentido de que o Estado vai ser mais eficiente se ele conectar os dados, ele vai ser mais eficiente se ele tratar melhor os dados pessoais, né? E usar a eficiência do Estado, né? Ou o combate à ineficiência do Estado, né? Que é o caso do Brasil, né? Como uma justificativa para violar direitos fundamentais. Isso a gente vai ver cada vez mais acontecendo, né? A discussão do cadastro base do cidadão é essa, né? Por que será que lá em 76 a Constituição Portuguesa proibiu a existência de um número único identificador do cidadão? Porque isso é muito poderoso, né? Então, é importante a gente também ficar atento, né, ao fato de que a falácia da eficiência, do aumento da eficiência do Estado pode ser usada e está sendo usada, né, para diminuir, para aumentar a vulnerabilidade de direitos fundamentais, né? Então, a gente sempre tem que considerar essa questão, né? Ela é muito relevante, né? E um outro ponto, um outro aspecto que eu acho que é importante a gente considerar é que a gente olha, né, para essas questões, né, do ente privado, grande tratador de dados, do Estado, grande tratador de dados, como coisas diferentes, mas muitas vezes eles colaboram entre si, não é? Então, quer dizer, do nascimento dessa colaboração aumenta o potencial de vulnerabilidade de direitos fundamentais e o potencial de violação de direitos fundamentais. Né? Porque hoje a gente vê o Estado contratando grandes players de tecnologia, né? Porque eles são muito poderosos em termos de poder computacional, né? Então, acho que esse é um outro aspecto, né, que a gente precisa sempre avaliar quando a gente olha essas questões do ponto de vista de preservação da democracia ou de preservação dos fundamentos do Estado, né? Quer dizer, existe um quarto poder aí, né, que é o poder computacional, né? Quem detém poder computacional detém poder, né? E essas empresas têm muito poder computacional maior que da maioria dos estados, né? Então, quer dizer, como é que você organiza isso? Como é que você cria proteções, né, ao Estado Democrático de Direito contra esses grandes arsenais computacionais, né? Então, essa é uma questão fundamental que a gente precisa entender. A gente não consegue quebrar isso, né? Porque crescimento do poder computacional é algo exponencial, né? Se a gente quebra, em pouco tempo depois ele se reorganiza. Então, a gente não, os modelos tradicionais, né, de combate à concentração não são eficientes no meio digital. A gente precisa conviver com isso, mas como é que a gente garante, né, a manutenção do Estado Democrático de Direito, sabendo que isso existe, né, e tentando talvez mitigar, né, os aspectos de colaboração entre esses grandes players privados e os próprios estados na mitigação da eficácia dos direitos fundamentais. Esse eu acho que é o grande desafio do nosso século na proteção
a direitos fundamentais e ao Estado Democrático de Direito. Obrigada, professores. Ótimas respostas. Obrigada mesmo. Muito bem, então, eu acredito que podemos encerrar, então, deixou um gostinho de quero mais. Eu tinha mais 3 perguntas aqui, mas eu não vou estragar o direito fundamental a alimentos, que é tão importante, né, quanto o direito fundamental a dados, né, e a autorregulação, e a autonomia privada. Professor Roberto, professor Gustavo, agradeço imensamente a rica contribuição, professora Edna também, igualmente, quero parabenizar mais uma vez a Laura, né, pela iniciativa aqui, por ter organizado tudo. Então, eu declaro encerrado esse painel e convido aos demais painéis aí deste, podemos dizer assim, que é um simpósio, né, um congresso, enfim, que está sendo muito, muito profícuo e muito produtivo, tá bom? Muito obrigado a todos aí, tá bom? Abraço, professora Edna, bom almoço para vocês aí. Gustavo, Roberto, tudo mais.